E você vem junto comigo? Tema de hoje: leve uma vida leve. Vamos falar juntos? Leve uma vida leve. E eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 16 ao 19. Diz assim o texto: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Até aí. Eu interpreto esse texto um pouquinho mais adiante. A religião na época de Jesus estava muito pesada. E as pessoas estavam assim, se sentindo, querendo se aproximar de Deus, mas o peso colocado por aquela religião de tantas regrinhas, tantas coisas, fazia com que aquele povo ficasse, na verdade, distante de Deus. Jesus, então, vem mostrar que o caminho de Deus não tinha nada a ver com peso, ou com tantas práticas, chamadas práticas ascéticas. O ascetismo seria: quanto mais eu deixar algumas coisas, então mais santo eu vou ser. E Jesus não tinha essa prática. Enfim, religião pesada. Eu confesso para vocês que eu não suportaria uma igreja pesada nos nossos dias. Estou sendo sincero com vocês. Eu teria muita dificuldade em entender o amor de Deus e a palavra de Deus pregado por gente que parece que está mal consigo e fica derramando sobre a gente aquele monte de briga, de proibições e de braveza. Eu me lembro uma vez, eu estava ali no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e eu vi um irmão ali pregando, né? E ninguém parando para ouvir o cara, ninguém. Eu fiquei com dó, então eu parei para ouvir o irmão ali, para ver se juntava mais gente, né? Para ouvir ali a palavra com o irmão. Mas aquele irmão, ele estava assim, numa ira. E como ele viu que ninguém prestava atenção, ele começou a olhar para mim, e começando a falar assim, sabe? Porque você vai para o inferno queima debaixo dos seus pés. Eu olhei assim para ele, quase que eu fiz sinal da cruz e saí. Eu falei: não dá. Ele estava um verdadeiro João Batista, assim, sabe? Eu falei: calma, mano, faz um upgrade aí, o próximo é Jesus, né? Faz um upgrade na mensagem, então, mas não deu para falar nada. Por que muita gente é desse jeito? É gente pesada, gente insatisfeita. É interessante que, como eu costumo dizer, alguém que é dividido dentro de si, ele causa divisão onde ele for. Alguém que é insatisfeito consigo mesmo, ele acaba azedando todo mundo ao seu redor. É gente viciada num mau humor crônico. Sim, toda família tem aquele chatinho. Não estou dizendo aqui que é o mal-humorado, né? Você conseguiu lembrar de alguém ou não? Quem é o mais chato da tua família? Pensa aí. O ruim é alguns que chegam assim e falam: quem é o mais chato da sua família? Ele fica assim: quem? Irmão, pode ser que você seja na lista de todos os outros. Mas essa chatice, quando tem a ver com o temperamento, é simplesmente o temperamento da pessoa, isso é o jeito da pessoa. Mas eu me refiro ao extremo, aquela cultura tóxica, gente doente que deixa quem está do seu lado doente também. Pessoa que ela nunca está contente com nada. Veio agora um período de frio. Ai, que frio, eu não suporto o frio. Aí vem um período de calor. Aff, que calor, eu não aguento o calor. Meu Deus do céu, o que você quer? O que você quer? A gente precisa começar a aproveitar cada momento que a vida nos dá. Inverno, verão, outono, primavera, tudo isso são fases da vida da gente diferente. Para a vida não ser uma mesmice, para a vida ser mais gostosa,
aproveitar os momentos e as fases que a vida passa. Bom, Jesus estava fazendo uma crítica aos líderes de Israel. Vou começar a abrir o texto um pouquinho. Jesus começa mostrando que, primeiro, Deus enviou para eles João Batista. E João Batista, ele era um tipo de ermitão, alguém que vivia no deserto, vivia com muita simplicidade, usava roupas de pele de pelo de camelo e de cabra, comia uma dieta baseada em gafanhoto e mel. E antes que você fique com nojo de João Batista, deixe-me defendê-lo, porque não é o gafanhoto que você está pensando, o bichinho, não é. É uma árvore, na verdade, é uma baga de uma árvore que carrega esse nome. Tanto que hoje ela é chamada de pão de São João. Não dá aqui no Brasil isso, apenas ali no Oriente Médio. E ele também, o mel silvestre dele era das tâmaras, que lá se tem uma plantação imensa de tâmaras, e ela escorre aquele mel dela, a própria doçura da tâmara, era com isso que João Batista se alimentava. Mas João Batista não andava em praças públicas, João Batista não ia em festa, João Batista vivia recluso no deserto, e quem quisesse ouvi-lo tinha que ir lá no deserto. Os líderes religiosos não gostaram desse perfil de João Batista, começaram a falar, ele é um possesso, ele é um esquizofrênico, ele está cheio de demônios, ele é um maluco. Pois bem, aí Deus resolve enviar Jesus. E Jesus era tudo o oposto disso. Primeiro porque Jesus era muito simpático. Jesus encantava o povo com as suas palavras e a maneira dele falar, porque ele falava linguagem que todo mundo compreendia. Está lá em Marcos 4, quando diz assim, que ele ensinava conforme a capacidade dos seus ouvintes. Ele sabia falar de teologia com teólogo, como você vê em João capítulo 3, com Nicodemos, mas ele também sabia falar com linguagem simples, para o homem camponês, falando de plantação, de colheita e de tantas outras coisas. Esse era Jesus. Jesus também deveria ser muito sorridente e simpático. Por que você diz isso? Eu te digo porque você vê que as crianças queriam se aproximar de Jesus. E criança não gosta de chegar perto de gente carrancuda, gente que dá medo, gente que é chata. Se elas queriam se aproximar de Jesus, é exatamente porque ele era muito simpático. A pregação de Jesus falava a linguagem do povo. Outro detalhe sobre Jesus, que chega a ser até interessante, é que Jesus se vestia bem. Tanto é que, quando Jesus foi para a crucificação, os soldados romanos tiraram sorte entre si, para ver quem queria ficar com a túnica de Jesus. E olha que soldado romano ganhava bem, ganhava muito mais que qualquer um daquele povo. Então Jesus também se vestia bem, Jesus gostava de festa, Jesus ia a banquetes, que você vê ele indo lá no banquete na casa de Simão, o fariseu. Você vê Jesus indo em festa de casamento. E festa de casamento é festa que dura dias. E um detalhezinho também, que embora João Batista tinha toda essa dieta alimentar, por questões até religiosas, eram sua dieta alimentar, Jesus não tinha nada disso. Inclusive recomendava aos seus discípulos, coma de tudo. Lucas 10, 8 diz assim, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Ou seja, pode comer de tudo. Não tem essa questão de alimento proibido, alimento não proibido. Paulo explica isso melhor, dizendo que Deus é o Criador de tudo, e tudo é santificado com ações de graça. Pode comer de tudo. Jesus também, alguns religiosos não vão gostar do que eu vou falar aqui agora, mas lamento, meu irmão, você precisa quebrar alguns paradigmas na sua cabeça. Jesus bebia vinho, e não tem nada de errado com isso. É que a gente anda criando alguns que eu chamo pecados culturais. Né? O que é pecado cultural? Pecado cultural é aquilo que não é pecado, mas a cultura determinou que aquilo é pecado. Cultura, ou seja, o costume daquele lugar determinou que é pecado. Tem um exemplo que eu conheço de uma irmã que é até aqui da nossa comunidade, amiga de época de adolescência. Ela era uma missionária
e ela viajou e foi lá para a Argentina, para Quilmes, e nós éramos de uma igreja batista e tradicional. E ela foi lá para Quilmes, numa igreja batista tradicional. Estava lá com os irmãos, quando no almoço o pessoal assim servia cerveja para todo mundo ali no almoço, porque é normal, ainda mais em Quilmes, na Argentina, é normal todo mundo tomando. A hora que passava por ela, né? Não pode e tal. Ficava na dela, respeitava lá, mas não tomava, porque era pecado. Aí, passado alguns dias, ela estava hospedada lá na casa de uma irmã, a irmã chegou assim para ela e falou: você não tem saudade de alguma coisa do Brasil? Ela falou: não, a comida é muito parecida, né? E a irmã então falou assim para ela: mas nada, assim, alguma coisa que eu posso fazer para você? Falou: bom, depois do almoço a gente costuma tomar um cafezinho. Na hora a irmã fechou a cara e falou: irmã, crente não bebe café. Pecado cultural. Uma coisa pode, outra coisa não pode. Não é? Jesus bebia vinho. Tem gente que fala: não, era suco de uva. Então me explica como é que na ceia lá de Corinto o pessoal ficava bêbado com suco de uva. Me explica um negócio desse. E tem mais, não só como ele tinha um muito bom gosto, porque nas festas se dava o melhor vinho de começo. Depois que o povo já tinha bebido muito, a língua está até grossa, aí serve o pior vinho, que é mais barato. Só que acabou o vinho da festa. E Jesus transforma a água em vinho. É levado lá para o sommelier, ou como é chamado, para o organizador da festa. E aquele homem, experimentando o vinho, disse: você guardou o melhor vinho para o final. Então, você nota aí como Jesus era aberto para essas questões, para essas coisas. Não havia alguns padrões que os religiosos colocavam sobre si e que Jesus não trazia. Um parêntese bem rápido aqui. Quem já tem muitos anos de igreja deve ter notado algumas coisas que foi mudando na nossa língua portuguesa, na tradução da Bíblia. Então, algumas versões da Bíblia elas vão atualizando, porque a língua portuguesa é uma língua nova ainda. Então, ela é muito dinâmica. A língua portuguesa é mais ou menos 1100, 1200 para cá, que nós temos a língua portuguesa. E é um derivado do latim, né, a nossa língua. E ela vem se aperfeiçoando, algumas palavras vão mudando de sentido. Então, eu me lembro quando eu estava na igreja, criança, já viu? Criança quer achar uma coisa que seja engraçado. Criança, lá não tinha classinha, né, igual nós temos aqui, na igreja onde eu frequentava. A gente tinha que sentar e ficar ouvindo o pastor pregar. E o pastor pregando, imagina, a cabeça ficava assim, voando, olhando as lagartixas que estavam passando, né? Cabeça de criança era assim, né? Ouvia os hinos, ficava inventando outra letra para o hino, não é? Tinha um hino que falava: nome bom, doce a fé. A gente cantava: homem bom, traz café. A gente ficava mudando. Mais ainda era quando cantavam um pendão real. Pronto, aí era risada, não precisava nem falar o que pensava. Não precisava nem pensar, só via a gente levando bronca. Mas, vamos lá, quem é antigo aqui, foi criança na igreja, já levou croque nessa hora. Mas o pastor, lendo o texto bíblico, na versão antiga de Almeida, que era lá do final da década de 60, dizia assim, que foi levado o vinho para o mestre-sala. Gente, eu imaginava lá, o mestre Sala, imaginava aquele cara todo fantasiado, ou eu lembrava de um nome chamado Clóvis Bornai, com uma bandeira e tudo. Era isso que eu imaginava, Criança sendo criança, tá? Criança sendo criança. Pois bem, Jesus era um homem do povo, e ele recebia todos, e andava até com gente que não era chegada na religião. Você lê isso lá em Lucas 15, quando diz que ele recebia publicanos e pecadores. Essa expressão recebia significava que foi ele que preparou o jantar. Ele era o chefe da festa que recebeu essas pessoas. Tanto que os fariseus, que tinham sido também convidados, não entraram. E aí Jesus conta aquela parábola, a parábola do filho pródigo, que mostra Deus recebendo aquele que estava perdido, mas aquele que se julgava santo ficou do lado de fora da festa. Pois bem, Jesus era completamente diferente dos religiosos do seu tempo.
Ele era do povão, alegre, feliz, inclusivo, fascinante. Mas aí chegam os líderes de Israel e dizem o seguinte: nós não gostamos desse também. Peraí, não gostava do João Batista, que não comia nada, não, né, não era do povão. Agora vem Jesus, eles chamam o quê? De glutão, de amigo dos publicanos e pecadores. E é dentro desse contexto que Jesus conta essa parábola que eu vou reler aqui com vocês, agora do versículo 16 ao 19. Diz assim: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós tocamos flautas, vocês não dançaram. Cantamos um lamento e vocês não entristeceram. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: mas gente, mas nem Deus sabe mais o que fazer com vocês. Porque ele manda um profetão, tudo mais, vocês não recebem. Aí manda um cara mais simpático, de gente que vocês também não recebem. O que vocês querem? Não está na Bíblia, mas eu acho que nessas horas Jesus devia falar assim: af. Eu acho. E aí, a questão é: por que esse texto está na Bíblia? Para chegar até nós. Aqui Jesus estava falando dos líderes religiosos daquela época. Mas ao ler esse texto está falando comigo e com você. Tiago fala isso, que a Bíblia é como esse espelho que a gente olha e ele vai refletir a nossa vida. Esse comportamento que Jesus detectou na vida dos religiosos de Israel pode estar dentro da sua religião. De vez em quando eu encontro aqui na Carisma gente com herança religiosa muito carregada ainda. E às vezes eu penso, ela precisa de mais um tempo aqui com a gente para se desintoxicar. Porque tudo não pode, tudo é pecado, tudo é regra, tudo é o diabo. Muita coisa que o pessoal fala por aí do diabo não tem nada a ver com o diabo, nada a ver. O diabo que está chorando lá pelos cantos, falando tudo eu, né? Que botam a culpa no diabo, porque é mais fácil, né? É mais fácil você achar um diabo e botar a culpa nele do que assumir: fui eu que errei, fui eu que tratei mal, não é? Alguns falam assim: o diabo destruiu o meu casamento. Eu fiquei pensando, como é que foi que ele destruiu o teu casamento? O diabo paquerou tua mulher? O diabo pegou você, marido, deitou no meio de vocês dois? O que aconteceu? E aí quando a gente começa a checar, nós vamos ver que foram erros humanos que foram se acumulando, coisas entre o casal que não conversavam entre si, e isso foi criando, sabe, pedrinhas. Cada vez que você não conversa entre si, você vai deixando pedras entre vocês, daqui a pouco tem um muro entre vocês, e já não se conhecem mais. Aí não tem nada a ver com o diabo. Então, Jesus está falando com essa religião que está muitas vezes incrustada na gente, e ela é como uma doença que faz com que a gente seja incapaz de apreciar coisas boas, coisas criativas, coisas gostosas. É uma limitação que não permite a pessoa ter uma mente aberta para coisas novas, apreciar a vida como ela é, com suas nuances, com suas ofertas que essa vida nos traz. Gente, tema de hoje: leve uma vida mais leve. E eu vou te explicar agora aquela segunda parte que Jesus fala, dos meninos na praça. Jesus começa a contar uma parábola dizendo que eram como meninos numa praça, sentados na praça. Gente, já nessa expressão, já mostra uma coisa que está errado. Menino sentado na praça. Menino não é para estar sentado na praça, o menino é para estar correndo, é para estar brincando, é para estar na rua ali do vilarejo, brincando, inventando brincadeira, porque Jesus, muito observador como ele era, porque ele observa detalhes da vida humana, ele conta muitos desses detalhes nas suas parábolas. Certamente ele já tinha visto algum momento em que alguma criança quis brincar: vamos brincar de tal coisa? O outro: não. Então vamos brincar de tal coisa? Também não. E ficava lá emburrado. E Jesus inverte essa ideia e começa a mostrar: gente, é para a gente entrar na brincadeira. Jesus então fala ali com os religiosos: vocês sofrem de um infantilismo emocional, porque quando emburra, ninguém consegue movê-los. Sabe gente que é chata porque quer ser chato? Era assim aqueles religiosos da época. Agora, como eu disse, o texto está aqui para falar comigo e com você. Quanto de chatice a gente tem?
seja em relacionamento, em amizade. Como é que anda esse nível de chatice nos relacionamentos? Você tem gente assim ao seu redor? Ah, pastor, tem sim. Meu namorado é desse jeito. Menina, um conselho. Lei do consumidor. Devolve o produto para o fabricante enquanto é tempo. Vai levar para o casamento, aí não dá mais. Aí acabou a garantia, minha querida. Aí tem que ficar com você. Aí tem que ficar. A vida, Jesus está mostrando, tem que ser momentos dela em que ela traz como se fosse uma boa brincadeira. A gente precisa ter essa flexibilidade. A gente tem que, como numa brincadeira, entrar para brincar, não entrar para ganhar. Como num jogo, o gostoso é jogar e não ganhar, sabe? Você tem que saber ganhar, tem que saber perder. Meu time perdeu de novo. A gente aprende com essas coisas, sabe? A gente cresce, sofrimento cresce. Mas a gente tem que saber lidar com situações diferentes da vida, porque a vida é assim. Note que nas brincadeiras, a criança tentou uma brincadeira muito alegre. Olha, eu toquei flauta, vamos dançar. Ninguém quis dançar. Aí ela foi para o outro lado. Vamos brincar de funeral? A questão do brincar de funeral é que o funeral naquele tempo era muito diferente do nosso aqui. No funeral tinha as lamentações e tinha as choradeiras. Mulheres que eram contratadas para ficar chorando no funeral. Não é? Então, imagina a criançada, devia tirar um barato disso, né? E virar brincadeira. Mas a vida é assim, ela tem estas coisas. E nós precisamos aprender a brincar um pouco com a vida. Às vezes, como os meninos dessa história, nós estamos sérios demais. Menino sentado na praça, isso é pose de menino. Menino tem que correr. Tem que estar pulando, brincando, e esses aqui estão sentados na praça. Criança tem que brincar. Mas falando aqui para nós, tem casamento que está assim, está os dois sentados na praça. E eu não estou falando sentado na praça romanticamente, vendo o sol se pôr. Não, eu estou falando sentado na praça, ou seja, estão emburrados os dois. Está naquela guerrinha de silêncio, um não fala com o outro, entra no carro, nem música coloca, aquele silêncio, né, dentro do carro. Gente, ninguém suporta um negócio desse. Agora, o relacionamento tem que ter um pouco desse lado infantil. Deixa eu falar mais claro aqui. Aliás, quem é casado? Daqui a pouco eu falo com solteiro também. Deixa eu falar com os casados. Quem é casado aqui? Casado. Muito bem. Casamento tem que ter um pouquinho de molecagem, né, gente? Casamento tem que ser divertido. Não dá para você ficar no casamento sentado na praça, lá emburrado o tempo todo. Casamento tem que ter molecagem, tem que ter provocação, né? Tem que ter esse tipo de brincadeira. E aqui eu falo não só agora para casamento, porque isso aqui engloba todo mundo, até os solteiros. Com os amigos, precisa ter piada. Tem que rir um do outro. Chamar de apelido. Tem que ter essas brincadeiras, porque a vida tem que ser um pouquinho mais leve, mais divertida. É isso que eu quero dizer, leva uma vida leve. Então, não fique sentado na praça, como diz Chico Buarque, vendo a banda passar, mas entra na brincadeira. Às vezes dá pena de ver. Mulher é casada, o marido é um cara super legal, gente boa. Tem um monte de marido que já está olhando aí para mim. Continua, pastor. Continua. Tem até uns que devem estar falando assim, devia ter levantado a oferta depois, viu? Que eu ia dar uma melhorada. Não. O cara é gente boa. O cara é carismático, o cara, sabe, ama todo mundo, cumprimenta bem, cumprimenta os vizinhos, é legal com todo mundo, e a mulher está lá sempre emburrada do lado dele o tempo todo, aquela tromba enorme. Mulher, acorda, mulher. Você não vê teu marido, não enxerga o homem que você tem do seu lado? A vizinha está enxergando.
Ou em casa. Cuidado. Cuidado. Depois vem falar, o diabo não, a diaba que separou o teu casamento. Para com isso. Tem casos que é o contrário. Mulher é doce, a mulher é divertida. Ela quer passear, ela quer sair. O indivíduo não quer sair de dentro de casa, mas não sai a troco de nada. A mulher fala, vamos passear, vamos comer fora. Não, quero aqui mesmo, que ele quer assistir televisão o tempo todo, pegar lá os amendoim, jogar a casca no chão e ficar coçando um bigão. Para, meu indivíduo. Para. Está sentado na praça sem brincar. É gente pesada, é gente negativa. Tudo é peso. O que Jesus está falando? Estão tocando flauta? Vamos dançar. Está acontecendo aqui? Vamos brincar de uma outra coisa? Vamos. O que Jesus está ensinando, gente, é que a vida tem que ser olhada de uma maneira mais poética. Deus gosta disso. Tanto que no meio das Escrituras Sagradas, você encontra um livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que o texto é poesia pura. Até momentos tristes, como salmos de lamentação na Bíblia, aquilo é poesia. Até mesmo um estilo literário que não temos mais, que é um estilo chamado Lamentações, que você tem na Bíblia, Lamentações de Jeremias, aquilo é poesia pura, tem métrica. Nas parábolas de Jesus, quando você pega no texto original, existe até uma dança das palavras ali. As palavras são colocadas assim, são pensadas em serem colocadas. É como se Jesus estivesse ali falando um repente com aquelas pessoas. Tem uma aula que nós demos no Didaquê, a aula 42, chamada A Mente Poética de Jesus. Assiste lá, você vai ver as danças das palavras na narrativa de Jesus. Era uma coisa maravilhosa. Por quê? Jesus está dizendo para você manter a alma viva. A nossa alma precisa de alimento. Aqui eu volto à mensagem de domingo passado. Contrariando um pouquinho Descartes, embora Descartes falou alguma coisa parecida também, ele falou, penso, logo existo, eu digo, eu sinto, logo existo. Mas Descartes também falou algumas coisas sobre sentimentos. É preciso sentir, é preciso abrir a alma, sabe, se expor, ter experiência, rir, chorar, abraçar, se divertir. Nós precisamos... eu acho interessante que Jesus usa a expressão meninos, né, na praça. Nós precisamos deixar esse menino e menina vivo dentro de nós. Você está se vendo como velho já? É isso. Meu querido, você só tem uma juventude acumulada, só isso. Você é mais jovem por mais tempo. Mas não envelheça por dentro. Porque cá entre nós, tem homem e mulher, gente, é um velho por dentro, fala a verdade. Às vezes tem 25 anos de idade e você olha assim e fala, nossa, é velho, né? Emperrado e tudo mais. Agora, tem pessoas que mesmo idosas, gente até na terceira idade, que dão uma aula de vida para a gente. Aqui na Cariza, uma senhora uma vez, ela passou por um luto, o marido faleceu, ela tinha mais de 70 anos, aquela situação que você pensa assim, nossa, a pessoa da agora em diante vai definhar. Não, ela viveu o seu luto, que tem que ser vivenciado, viveu o seu luto um tempo, passou o luto, deu uma virada de página. Tomou um banho de shopping, melhorou, ficou comunicativa, começou a ver as coisas que ela gosta. Aí um dia eu vejo uma foto, a mulher mais de 70 anos de idade andando de jet ski. Eu falei, olha, eu falando com o filho dela, falei, cadê a manhinha? Falou, está lá para o Nordeste. Falei, foi com quem? Sozinha? A mãe de uma irmã aqui da nossa comunidade, que está até aqui, porque eu cumprimentei ela hoje, né? Que é da nossa equipe aqui, a mãe de uma irmã, que ela tem mais de 90 anos, um dia assim, cadê tua mãe? A minha mãe foi para o Paraguai, é muambeira. Mais de 90 anos de idade. Entendeu? Vai comprar as coisas do Paraguai, volta, vende, viaja sozinha. Gente que se reinventou.
Gente que olhou para a vida e falou: eu não vou desperdiçar um segundo da minha vida a mais, acabou. Já enterrei parte da minha vida com tanta coisa ruim. Não, tocou flauta, eu vou dançar. Que é o que Jesus estava mostrando ali. Então, você precisa se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que está lá de uma certa forma, dizendo: não, peraí, esse aí está muito velho, eu sou mais novo do que isso que está aparecendo aí, então vou viver um pouco mais a vida. Meu irmão, minha irmã, vai se divertir, vai experimentar coisa boa. Eu admiro gente que conseguiu se reinventar na vida. Nós precisamos levar a vida com mais leveza, brincar mais, rir mais. Qual a última vez que você deu uma gargalhada gostosa? É gostoso você pegar assim e simplesmente dar aquelas gargalhadas gostosas. Brincar. Tem filho, brinca com o filho. Tem lá seu pet, vai brincar com o cachorro, com o gato. Não tem, faz igual eu e a Magda fizemos ontem, pegamos um emprestado. A gente não tem, pegamos um emprestado para brincar. Pronto, vamos brincar, vamos se divertir. Então, precisa ter momentos melhores assim. Eu vou dar conselhos aqui agora para os casados e para os solteiros. Primeiramente para os casados, onde estão os meninos casados aqui? Os meninos. Isso. Tem uns que estão falando: não, falou menino. Oh, acorda, indivíduo. Estou falando de você. Vá atrás da sua menina. Abraça essa menina. Faça ela se sentir uma menina com você. Sabe por que muito casamento dá errado? Porque pararam de namorar. Volta a namorar. Acaricia o cabelo dela. Beija, meu irmão. Beija. Eu devia ter ouvido amém aqui, não sei por que você não fala. Olha que palavra santa, maravilhosa. Beija, meu irmão. Faz bem, dá abraço. As meninas casadas, cadê as meninas casadas aqui? Abraça o seu menino. Se ele é muito gordinho, abraça com uma mão só, às vezes não dá para juntar as duas. Não tem problema. Faz cosquinha no umbigo dele, entendeu? Mas mostra amor, mostra carinho, faz a pessoa se sentir viva de novo. Saiam juntos, passeiem juntos. Não é isso que vocês faziam quando não eram namorados? Vocês não saíam juntos ali, às vezes duro, né? Sem dinheiro, né? Ia na lanchonete mais barata possível, né? Mas faz alguma coisa, vai passear juntos. Solteiros, descasados, viúvos, quem não tem um compromisso de casamento, levante a mão. Levanta bem alto, espera, sem pressa. Tinha gente que estava esperando para checar. É isso. Eu vou te ensinar uma coisa que alguns terapeutas ensinam. Gente que já fez yoga, isso se ensina. Ensina a pessoa a amar a si mesma. E uma das formas da pessoa se perceber é isso aqui, ó. Se abraçar. É isso. Se abraça. Você já deu um abraço em você? É gostoso. É gostoso. Você se perceber. Bem assim, eu existo. Eu me amo. E tira da tua cabeça aquela ideia: eu tenho que casar para ser feliz. Está errado. Porque se você se casa para ser feliz, você vai querer extrair a sua felicidade da outra pessoa. Você vai ser uma chupança. Você vai ser uma parasita, tentando sugar a felicidade do outro. Está errado, não é isso não. Felicidade você começa com você, se aceitando. Tanto que o conselho é: seja feliz com você primeiro e depois traz alguém para a tua felicidade. Aí você pode dizer, ou fica sozinho que é melhor. Porque já dizia já dizia minha avó, antes só do que mal acompanhado, vamos ser sinceros. Então, aprenda a se curtir, aprenda a se amar, aprenda a se perceber. Tem coisas que a gente precisa fazer para se perceber. Eu tenho uma prática simples, leve, normalmente eu faço no carro, dirigindo.
É um momento em que eu simplesmente começo a lembrar da minha respiração. E eu perdi a respiração falando aqui agora. A respiração. Eu respiro, aspiro. É um momento meu, começo a me perceber, começo a perceber a minha vida. Alguns estão falando, nossa, o pastor virou budista agora. Olha lá. Não, querido. Corpo, alma, espírito foi feito por Deus. Eu só estou te ensinando como você viver melhor. Então, aprenda a se amar, aprenda a gostar de você. Muitas vezes, lá no cantinho, numa praça, no cantinho da sua alma, está um menino e está a menina que você precisa chamá-lo para fora. Vai viver, vai brincar, vai rir, vai jogar um jogo que você gosta, vai assistir um filme que você gosta. E outra coisa, que principalmente para você que é solteiro e tudo mais, vai sair na rua para ver gente. Fica enfiado dentro de casa, depois fala, não encontro ninguém na minha vida. Você quer o quê? Que o cara da televisão olha assim, pela televisão e fala, você, que linda. Vai ver gente. Vai cumprimentar, vai conhecer, vai conversar. Vai se vestir bem. Guarda isso. Aquele dia que você veste qualquer roupa relaxada e sai, você encontra alguém. Você não queria ter encontrado. Você encontra alguém. E você, olha, está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, dando uma dica para a vida, e ele fala ali de como viver bem a vida, porque a vida passa rápido. Esse é o conselho que diz lá em Eclesiastes 9. Quando ele chega nesse ponto, ele fala assim, vista-se sempre com a sua melhor roupa. Então, vista-se com a sua melhor roupa. Para você não simplesmente deixar a vida passar, eu vou contar uma coisa aqui que é meio dramático, mas eu acho que ela serve como exemplo aqui. Uma família da nossa comunidade levou algum tempo para tirar as roupas de uma pessoa da família que tinha falecido. Ninguém conseguia abrir lá o guarda-roupa, as memórias, tudo mais. Um dia criaram coragem e foram lá tirar. 6 meses depois, encontraram 4 peças de roupa novinhas, lindas, maravilhosas, que nunca tinham sido usadas. A pessoa ficou guardando para um dia, e esse um dia não chegou. Então veste, meu irmão. Você não sabe quanto tempo de vida você tem? Vai se vestir bem. Você tem que assim, pegar, se vestir bem, olhar no espelho e fazer, gostei, hein? Curti. Você tem que se amar, você tem que gostar de você. Nós precisamos rever também como a gente começa o nosso dia. A maioria das pessoas começa o dia vendo já notícias, buscando notícias em rede social, começa o seu dia vendo notícias dos portais, de jornais, e isso vai tornando o seu dia já um dia negativo. A primeira coisa que deveria fazer no seu dia, lembrar-se do Senhor, olhar para os céus e agradecer que você está vivo. Eu quero ler o último texto, vou pedir para você ficar em pé comigo, mas não se desliga de mim não, que eu ainda tenho bastante coisa para te falar. Como eu disse, a vida tem que ser mais leve, mas até na nossa relação com Deus, ela precisa ser mais leve. O texto que nós vamos ler agora refere-se a Jesus falando com as pessoas que vivem uma vida com Deus religiosa pesada. E ele fala, não é para ser assim. Mateus 11, do versículo 28 ao 30. O texto diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus está dizendo, anda comigo, é fácil andar comigo, é leve andar comigo. Quais são as regras? Ame a Deus e ame o próximo, essa é a regra. Leve uma vida leve. Pela manhã, aquele momento você acabou de acordar, dá aquela espreguiçada.
Perceba a sua respiração. Não levante, como dizia minha avó, esbaforido. Não, levanta tranquilo. E lá no seu íntimo fala: obrigado, Deus, estou vivo. Estou vivo. É gostoso fazer isso depois de pesadelo, né? Acordou de pesadelo, você... estou vivo. Mas agradece a Deus pelo dia. Se eu não me engano é no Salmo 5, versículo 3, que ele fala que eu acordo pelas manhãs e aguardo com expectativa. Então, viva o seu dia com expectativa de Deus. Coloca Deus no início do seu dia. E mais um detalhe: no fim do dia, como diz a poesia do cântico, quando o sol se pôr, te adorarei e te darei louvor. Então, lembre-se do Senhor também no fim do dia, dizendo: Deus, obrigado por mais esse dia da minha vida. Foi um presente que o Senhor me deu. E agradeça a Deus todos os dias por isso. Amém? Chega para Deus e fala: Deus, recebe a minha adoração. Estou te dando meu coração nela. Estou dando minha vida para o Senhor. Aí você vai experimentar uma vida gostosa com Deus. Amém? Eu vou convidar você a pôr a mão no teu coração. E nesse momento, feche teus olhos e... primeiro, antes mesmo de orar, tem alguma coisa que você precisa abandonar e deixar? Tem alguma atitude sua que não condiz com uma vida abundante? Que tal você propor agora, falar: eu vou abandonar isso, eu vou deixar de ser assim. De outro lado, tem alguma coisa que você precisa começar a fazer, e que hoje, de ouvir essa mensagem, você fala: puxa, preciso ser mais assim. Põe isso no teu coração agora, como alvo para a tua vida. Por último, agora é tua vez de falar com Deus. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, me ensina a viver a vida abundante do Senhor. Me ajuda a viver uma vida mais leve. Ajuda os que estão ao meu redor também a compreenderem isso. Abençoa a tua família, tua casa. Querido Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. E mais uma vez viemos aqui para te pedir algo. Que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor deu para nós. Ensina-nos a sermos mais leves. Ensina-nos a andarmos com o Senhor no dia a dia, sem o peso da cobrança de uma religião humana, mas cheios das orientações do reino de Deus em nossa vida, vivendo e experimentando a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Que a tua boa mão esteja sobre nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus.